Braz chega de supetão para tentar a contratação do primeiro reforço de 2024. Vamos falar sobre isso. Vamos bater um tema aí também, Nação Rubro-Negra, sobre Pedro. Pois é, tem novos capítulos da novela Pedro Benfica. Vai sair, não vai sair? Vamos atualizar. Hoje tem jogo de Copa Libertadores da América, meu parceiro. Vamos comentar também sobre isso. E várias outras notícias do Flamengo. Dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação. Deixa o teu like, se inscreveu, de verdade, meu parceiro. Clica aqui, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Um grande abraço pro José Mi Florencio, ele que é de Caruaru, Pernambuco. Você é rubro-negro da onde, meu filho? Deixa nos comentários que eu quero saber, beleza? Vamos lá, rapaziada. O negócio é o seguinte, o Flamengo publicou uma imagem ali por volta das 11h29 da manhã do dia de hoje, né, dos dirigentes do Flamengo, com os dirigentes do Olímpia, o diretor executivo Bruno Spindel e o diretor de relações externas, Cacau Cota, do Flamengo, participaram ontem do tradicional jantar com a diretoria do Olímpia antes do confronto pela Copa Libertadores da América. Os clubes, né, sempre fazendo essa confraternização ali antes do jogo, né? E é o seguinte, o placar agregado de Flamengo Olímpia em 2021, quando o técnico do Flamengo era Renato Gaúcho, é de 9-2. Foi 9-2, somando o jogo do Paraguai, somando o jogo do Mané Garrincha, porque não foi no Maracanã aquele jogo, foi 9-2 pro Flamengo nas quartas de final de Libertadores. No confronto total, no retrospecto das equipes, o Flamengo soma 7 vitórias, 5 empates e apenas 4 derrotas para a equipe do Olímpia. Então, gente, o Flamengo precisa também lembrar daquele ano de 2021 e fazer o resultado hoje dentro do Maracanã. Vai lembrar que o Olímpia veio de uma crise terrível, não vence há 5 partidas, 3 derrotas, 2 empates e eles são o vice-lanterna do Campeonato Paraguai. E lá em 2021, o Gabigol foi o carrasco do Olímpia, porque ele meteu simplesmente 4 gols, somando os 2 confrontos, o jogo da ida e o jogo da volta. Então, certamente eles vão ficar meio ressabiados aí com o Gabriel, porque o Gabriel detonou eles no confronto de 2021. Flamengo, por volta do meio-dia, confirmou mais 2 baixas no time, né? A gente já não contava com o Eric Pulgar e também não contávamos com o Pedro, que está suspenso da partida de hoje. Não contaremos nem com o Felipe Luiz na lateral esquerda, muito menos com o Léo Pereira como zagueiro pela esquerda. Eles não foram relacionados, ambos estão em tratamento por conta de dores no posterior da coxa esquerda. Gente, infelizmente o nosso Filipinho joga pra caramba, mas vem deixando bastante a desejar na parte física e não é culpa dele, não é responsabilidade dele. A idade chega e acaba acontecendo isso. E o Léo Pereira, rapaz, esse problema no posterior de coxa do Léo Pereira, ó, eu acho que ele tá jogando no sacrifício, cara, porque desde aquela lesão que ele teve no posterior de coxa no Mundial, ele sempre vira e mexe, tem um problema de posterior de coxa que ele só vai conseguir tratar realmente quando acabar a temporada. Quem volta à lista de relacionados ao time do Flamengo depois de um longo inverno fora é Mateuzinho. Pois é, Mateuzinho, segundo o Vitor Belotti do Coluna do Flamengo, volta a ficar à disposição do técnico Sampaoli do Mengão. Nem volta, né? Porque o Sampaoli já chega no Flamengo com o Mateuzinho lesionado, mas vai estar à disposição, o que vai escantear ainda mais o uruguaio Guilherme Varela, que é um dos que não está satisfeito com o Sampaoli, porque naturalmente não vem jogando. Então, provável time, né? Eu sei que eu já passei um time para vocês mais cedo, mas agora a gente tem aqui uma escalação mais assertiva, porque temos a confirmação de jogadores que sequer vão ao jogo. Vamos lá? Matheus Cunha, Wesley, a zaga deve ser formada por Fabrício Bruno e Davi Luiz, lateral esquerdo, Ayrton Lucas, meia cancha, Thiago Maia e Gerson mais atrás ali na contenção, Everton Ribeiro, de Arrascaeta como meias e os 2 atacantes, Bruno Henrique e Gabigol. Portanto, o quinteto do Flamengo de 2019, Gerson, Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, está de volta nessa partida contra o Olímpia. Então vamos torcer para que as peças funcionem, né?
eles se conhecem, são jogadores entrosados, e o Flamengo fura esse bloqueio do Olímpia, porque certamente eles vão vir numa retranca terrível, e o Flamengo tem que furar esse bloqueio logo quando começa o jogo, para não gerar aquele clima de tensão. E eu acho que o Flamengo vai jogar bem hoje, tá? Por mais que a galera, Pedrão, tamo numa crise, coisa e tal. Gente, o Flamengo, por incrível que pareça, é um fenômeno da natureza. O Flamengo cresce na crise. O Flamengo se agiganta na crise. Quando parece que tudo vai dar errado no Flamengo, dá certo. Quando parece que dá certo, às vezes dá errado. Então eu tenho muita fé, acredito demais nessa vitória do Flamengo. Quero saber se você acredita também. Deixa aqui embaixo nos comentários, manda um pensamento positivo aí pro nosso Mengão, que a sua participação é super, mega, hiper importante, tá? Vai lembrar que o Flamengo, pela Copa Libertadores da América, não perde há mais de 4 anos como mandante no Maracanã. O último jogo que o Flamengo perdeu foi para o Peñarol na fase de grupos, no ano que foi campeão, em 2019. O técnico ainda era o Abel Braga, ele botava o De Arrascaeta no banco, o Gabigol foi expulso, no último lance o Viatri, atacante argentino do Peñarol, faz um gol de cabeça do Flamengo. Eu lembro, eu tava no Maracanã nesse jogo, olha, terrível foi esse jogo, essa derrota do Flamengo, acabou quase ferrando o Flamengo pro restante ali da Libertadores, mas o Flamengo conseguiu se recuperar e acabou se classificando com 10 pontos naquela fase de grupos. E ó, o presidente do Flamengo, Luiz Rodolfo Landim, acho que tem Luiz antes, né? Não sei. Rodolfo Landim estará presente hoje no Maracanã. Ele que estava numa viagem para os Estados Unidos da América, né? Ele tratando o tema de SAF, coisa e tal. O Gabriel tava lá, conversou com ele sobre isso, ele não quis entrar em mais detalhes, porque, segundo ele precisa conversar primeiro com o Conselho Deliberativo do Flamengo para anunciar essa situação à imprensa, aos torcedores do Flamengo. Mas, gente, como eu venho dizendo, a cada vez mais a gente vê que a possibilidade do Flamengo virar SAF é enorme. Ele se reuniu com dirigentes do Inter Miami e do Real Madrid, já havia se reunido com a Adidas na Alemanha um tempo atrás, enfim, então ao que tudo indica isso deve acontecer, tá? Mas vamos aguardar as cenas para os próximos capítulos. Bom, De Arrascaeta e Bruno Henrique foram homenageados no Museu do Flamengo, na sede da Gávea, que será inaugurado ao público no próximo sábado, rapaziada. O Bruno Henrique deu uma entrevista e falou o seguinte: saber que o livro não está fechado da minha história no Flamengo. Temos muita coisa a poder disputar e ganhar. Eu e o Arrascaeta homenageados no museu com as nossas marcas aqui é muito gratificante. Feliz em poder estar representando a camisa do Flamengo, disse o Bruno Henrique. O De Arrascaeta também comentou, tá aqui ó, fica mais do que claro que o Flamengo é o time do povo, não importa a classe social. Você na hora das comemorações do gol, todo mundo junto se abraçando, é torcer pela mesma causa. Isso é algo que para nós dá orgulho. Tomara que a gente possa viver essas emoções que a gente está vivendo aqui dentro. É um sentimento muito forte. Olha, forte declaração do De Arrascaeta, hein? Gostei do BH também, mas a do o Flamengo é o time do povo. Não importa a classe social. Olha, muito bacana a declaração do Jorjão, do nosso querido uruguaio De Arrascaeta. Vamos entrar agora na questão da janela de transferências, né? A janela já fechou, naturalmente, não pode vir nenhum outro jogador para o Flamengo desde que ele esteja empregado. Se estiver livre no mercado, ele pode. E muita gente fala, Pedrão, o Flamengo não contratou ninguém. Meu querido, o Globoesporte.com fez o levantamento dos clubes do futebol brasileiro que mais gastaram com contratações. E o clube que mais gastou com contratações, sim, foi o Flamengo, com 91 milhões de reais investidos. O Atlético Paranaense foi o segundo, com 28 milhões e 800 mil reais investidos, e depois veio o Bahia com 28 milhões e 300 mil reais investidos. Então isso, se vai dar certo o Alan, se vai dar certo o Luiz Araújo, se o Rossi vai dar certo, que teve que ser pago luvas, aí é outro assunto, né? Mas vamos lá, vamos avançar aqui. Tá aqui, o jornalista Mauro César Pereira traz a informação que sim, o Lanzini, antes de fechar com a equipe do River Plate, ele foi oferecido ao Flamengo, tá? Só que o Flamengo, nesse momento, não foca a contratação de meias, e sim contratação
contratação de volante, só que de volante só trouxe o Alan, né? Não trouxe mais nenhum outro volante. Aí eu acho até que houve um erro realmente de avaliação da diretoria do Flamengo. Ah, não quero meia. Poderia ter trazido mais um meia, o Lanzini, até porque a gente sonha com... Ah, o reserva do De Arrascaeta não surge, coisa e tal. Por que não trouxe lá? Agora já é, agora já tá lá na equipe do River Plate. Vamos avançar aqui, meu querido. A tendência, o Mauro César Pereira também fala, que o Flamengo não faça mais nenhuma contratação nessa temporada. Tá, para essa temporada. Ah, Pedrão, mas tem jogadores livres no mercado? Tem o Mina aí? Parece que não tem mais o Mina, porque o Mina aí tá fechando com a equipe da Fiorentina da Itália. Tava livre no mercado, mas deve continuar na Europa, deve ir da Inglaterra e deve ir para a Itália. Tá, então a tendência é que para essa temporada, e calma que a gente vai avançar no assunto, o Flamengo não deva contratar mais ninguém, mesmo com atletas livres no mercado. Porque a possibilidade era quem? De repente o Luciano Vieto, argentino. Aí muitas pessoas falam que é um atleta muito irregular, que ele não segue ali, não tem a regularidade do De Arrascaeta, por exemplo. Enfim, vamos ver isso aí. E aí, o Mauro César revela na Jovem Pan também que além do Lanzini, além do Wendel, do Scarpa, do De La Cruz, do Claudinho, que foram atletas que o Flamengo tentou contratar, teve um nome que não vazou, que foi de Ezequiel Palacios, do Bayer Leverkusen. O Flamengo tentou a contratação desse atleta, o Ezequiel Palacios estava na final da Copa Libertadores jogando pelo River Plate em 2019, quando o Flamengo vence o River. É um baita jogador, é um volante moderno, sabe armar, sabe chutar, desarma, intenso na marcação também. Ele estava naquela final pelo time de Marcelo. Rapaz, o Flamengo ganhou de um River muito forte, gente. Você não tem noção disso. É claro, o time do Flamengo também era muito forte, mas aquele River Plate era muito forte, tá? E aí a gente esquece, né, do adversário. O que o Flamengo fez foi algo grandioso, tá? E aí o Flamengo tentou, só que acabou que não conseguiu avançar. Ele virou destaque lá nesse momento, Ezequiel Palacios. Ele estava em baixa um tempo atrás no Bayern, porque ele estava voltando de lesão. Mas o Xabi Alonso, ex-jogador do Real Madrid, assumiu o comando técnico da equipe do Bayer Leverkusen. Ele se tornou um dos principais jogadores do time. E aí ficou difícil realmente tentar essa contratação do Ezequiel Palacios. Então vamos lá, o Flamengo tentou trazer o Wendel, não veio. Palacios não veio, Scarpa não veio, De La Cruz não veio, Claudinho não veio. Teve uma série realmente de tentativas de negociação que o Flamengo tentou fechar, mas não conseguiu. Mas calma, segura a onda que vai ter informação relevante para passar para a galera. É o seguinte, vamos entrar aqui agora na questão do De La Cruz. Vamos lá. Na verdade, vamos entrar... depois a gente vai entrar na questão Benfica e Pedro para passar para vocês. A janela para saídas, tá, ainda está aberta. A janela de saída para a Europa fecha no dia 1º de setembro. Tá? Então qualquer jogador do Flamengo pode sair do Flamengo e ir para a Europa até o dia 1º de setembro. E para a Arábia Saudita é além. Qualquer jogador do Flamengo pode sair daqui e ir para a Arábia Saudita até o dia 20 de setembro. Tá? Que é a largura, a abertura da janela de transferências. Eu não entendo porque que a do Brasil é tão rapidinho, aí do pessoal fica tudo aberto, aí podendo tirar jogador nosso. Eu não gosto muito dessa situação, não. E aí, é o seguinte, meu querido. O De La Cruz, né, que o Flamengo tentou a contratação, mas não conseguiu, ele estava bem encaminhado a negociação dele com a equipe do Al-Duhail, do Catar, estava bem encaminhada, ele já estava de malas prontas para acertar com essa equipe do Catar. Inclusive, a contratação do Lanzini por parte do River Plate, ela foi vista como uma reposição ao De La Cruz. Vai embora o De La Cruz, a gente traz o Lanzini, que é um outro meia. Se fala também do Pitt. Rapaz, o River Plate está montando um elenco, se não for tão bom quanto o do Flamengo, próximo do Flamengo. Vai ser um rival duríssimo na Copa Libertadores. Eles trouxeram o Lanzini, já tem bons jogadores como o próprio De La Cruz, o Solari, entre o Beltrán, que é o atacante deles. Tem o Pete Martinez, que foi campeão com eles em 2018, estava no Al Nassr, parece que vai para... Olha, rapaz, o Flamengo tem que tomar cuidado e torcer pro Inter passar. Tá com medo do River, né? Nosso freguês. Não é medo, mas se o caminho for mais tranquilo, agradeço. E aí... se o De La Cruz de última hora, ele estava já de mãos prontas, recusou
a proposta do Al Duhail do Catar, tá? Na visão do jogador, apesar de muita grana que ele iria ganhar lá, e lá os caras pagam super bem realmente, não à toa a gente tem o caso do Roger Guedes aí que vai pra lá ganhar 5 milhões, 4 milhões por mês. Apesar disso, na visão dele, ele iria ficar no mercado escondido, porque nem pra Arábia que ele iria pro Catar, né? A Arábia não é o Catar, é diferente. Né? E aí ele ia ficar muito escondido da seleção, a seleção tá com um novo técnico, é o Marcelo Louco Bielsa, ia ficar longe do radar do técnico, né? E aí ele não quis ir. E aí é o seguinte, ao que tudo indica, a diretoria do Flamengo não vai desistir do De La Cruz, e se o River Plate, porventura, cai pro Internacional na terça-feira que vem, né? O River Plate venceu o Inter por 2-1 no Monumental, tem o jogo da volta, tá? Se o River cai, ao que tudo indica, a diretoria do Flamengo já deve fazer um movimento para tentar encaminhar a contratação do De La Cruz para a próxima temporada de 2024, ele aí podendo se tornar o primeiro reforço do Flamengo do ano de 2024. Por isso também que a diretoria do Flamengo não quer contratar ninguém agora, não quer gastar dinheiro agora, quer deixar esse dinheiro guardado ali para voltar a carga no jogador no início do ano que vem. E aí, se o Inter fazer o serviço antes aí, né, eliminar, o Flamengo já começa as tratativas e já tá, porque aí o River não vai dar, mas aí é o rival do Flamengo, então não vai ter essa história, né, essa historinha aí. Tudo bem, eles estão no direito deles, mas essa é a informação, tá? Inclusive o Rafael Sibila que trouxe aí que o De La Cruz recusou a proposta do Al Duhail do Catar. E agora, vamos entrar na questão do Pedro, tá? Tá aqui, através do jornalista Bruno Andrade, ele que é brasileiro, mas reside em Portugal, cobre o futebol português. Segundo ele, o Pedro entrou na mira do Benfica após a venda do atacante Gonçalo Ramos ao PSG, tá? A primeira opção do clube português é o Santiago Giménez, que é um jogador do Feyenoord, mas parece que o Feyenoord renovou o contrato do Santiago Giménez até 2027. O Feyenoord também pede um alto valor, aí tá aqui, ó, do Feyenoord, mas o alto valor de mercado coloca o centroavante do Flamengo como opção mais viável, porque esse Giménez aí do Feyenoord, ele vale um valor superior ao do Pedro. Na visão deles, pelo Pedro, eles poderiam pagar menos, 20, 25 milhões de euros, mais ou menos, pela contratação do jogador. E aí é aquela informação que a gente passa pra galera. A intenção do Pedro, nesse momento, pode mudar, mas nesse momento é deixar o Flamengo, é sair do Flamengo. Então, se de fato vir uma proposta em papel timbrado do Benfica pela contratação do Pedro, ao que tudo indica, o Flamengo deve liberar. Mas internamente se fala no valor 25 a 30 milhões de euros, mais ou menos. Menos que isso, o Flamengo não vai liberar. O Mauro César, inclusive, durante o programa da Jovem Pan Sport, trouxe a informação que o Flamengo não vai facilitar uma saída do Pedro. Ah, porque a situação ele não quer, mas quando o jogador quer sair, ele sai. O Wendel queria sair do Zenit, não saiu. O De La Cruz queria vir pro Flamengo, não veio. Não tem que vir com essa historinha mais. Eu larguei de mão dessa história. Se o clube é saudável financeiramente e não precisa do dinheiro, vai assaltar a mixaria para um jogador que vale muito, por quê? Então não tem que liberar quer sair, então que chega uma proposta boa. Senão o Flamengo vai bater o pé e não vai liberar. E vai lembrar, o Mauro até traz aqui, a multa rescisória do Pedro pro futebol internacional é de 100 milhões de euros, tá? É claro, não vai vender por 100 milhões de euros, né? Seria uma quantidade assim, vem com 100 milhões para levar na hora. Não vai rolar isso. Mas, de acordo com a informação que eu tenho, que o Papa tem, de 25 a 30 o Flamengo libera na hora, tá? Isso é informação interna. E o De La Cruz, vai lembrar que ele tem contrato com o River até o final do ano de 2025, tá? Então, o Flamengo não conseguiria uma liberação de graça, mas teria um River Plate mais flexível, porque seria início de temporada, já teria terminado a Libertadores. E parece que o De La Cruz tem um acordo lá de saída, mas parece que os caras não deixaram de sair, enfim. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.